A nossa mente é pai. A nossa mente é pai. Alô, pai. Oi, filha. As coisas apertaram um pouco aqui no trabalho. Vou demorar um pouco pra te buscar, tá? Tá bom. Tchau. Eu quero o carro. Não só diferença. O capital. Quem é Karl Marx? Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como sociologia, política, direito, teologia, filosofia, economia, entre outras. O Capital é um conjunto de livros marxistas que constituem uma análise do capitalismo. Muitos consideram esta obra um marco do pensamento socialista. Moço, você pode me ajudar? Posso sim. Eu tô lendo esse livro e gostaria de saber o que é mercadoria, que eu não entendi o que é. Vem até comigo que eu vou te ajudar. Vou te explicar melhor o que é mercadoria. Vem até aqui dentro. Olha, tudo isso aqui é mercadoria. Vou pegar um objeto para você entender melhor o que é. Olha esse aqui, por exemplo. Esse detergente, tá vendo ele aqui? É um item muito comum. A gente costuma usar na nossa casa, mas tem um detalhe muito importante que às vezes a gente não sabe. Toda mercadoria, ela passa por um processo. Por exemplo, esse detergente. Todo detergente, por exemplo, quando o profissional vai fazê-lo, ele precisa ter um local apropriado. Para isso, precisa ter um aluguel, ou até mesmo o local é do próprio proprietário. Ou seja, todo produto que veio de uma matéria-prima que não tinha valor nenhum e que agora tem um valor para o mercado, é uma mercadoria. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. O que Yasmin acaba de descobrir assemelha-se a um conceito de economia mencionado por Karl Marx com referência a tudo aquilo que é produzido para o mercado, ou seja, aquilo que se produz para a venda e não para o uso imediato do produtor. Ela possui dois fatores determinantes, o valor de uso e o valor. Para Marx, o capitalismo moderno possui três fontes de renda: o capital, a terra e a força de trabalho. Tais fontes são consumidas anualmente e, quando revendidas, são já com valor bruto, ou seja, com todas as despesas de seus processos inclusos. Qualquer alteração com as despesas podem alterar o valor de custo e o preço da mercadoria fabricada. De forma geral, Marx descreve a mercadoria como a forma que os produtos tomam quando a produção é organizada por meio de troca. Dessa forma, a mercadoria é a forma elementar da riqueza. E assim, o acúmulo de mercadorias significa muita riqueza. Ei, menina, ei. Quer comprar uma doce pra mim, não? Tem de morango, tem de brigadeiro, tem de abacaxi, quer não? É só R$2, é só R$2. Eu só tô esperando meu pai, eu tô sem dinheiro. Vai, por favor, pra me ajudar. Mas eu tô sem dinheiro agora. Ô moço, você sabe o que é valor de uso ou valor de troca? Valor de uso e valor de quê? Valor de troca está relacionado com mercadorias. Ah, se for isso que eu tô pensando, deve ser igual o que acontece aqui com essa trufa. Por exemplo, eu pego essa trufa, faço essa trufa e eu produzo ela para vender. Então ela tem um valor de troca. Eu troco por dinheiro e aí eu compro aquilo que me interessa, aquilo que serve para mim. Já, por exemplo, quando bate aquela fome que eu tô sem dinheiro, não vendi nada, aí eu pego, como essa trufa aqui. Depois eu tenho que arcar com prejuízo, mas aí pelo menos eu encho a barriga, né? Ah, entendi. Obrigada. Tá bom, vou lá, viu? Tem certeza que quer uma trufa? Não quero não, obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau. Semelhante ao que Yasmin aprendeu com o vendedor de trufa, é o que Marx aborda ao falar de valor de uso e valor de troca. No livro Capital, ele diz que toda coisa útil, tal como o ferro, o papel, deve ser considerada sob um duplo aspecto, a qualidade e a quantidade. É a utilidade de uma coisa que lhe dá o valor de uso.
O valor de troca aparece de início como uma relação quantitativa pelo qual os valores de uso de uma espécie se trocam pelos valores de uso de outra. Por exemplo, 100 kg de trigo pode ser trocado por X kg de ferro, ouro, milho, etc. Quando se abstrai a qualidade de um produto, o único fator que sobra para mensurar o valor deste é o trabalho humano. Mas como medir a grandeza deste valor? A única forma, segundo Marx, é a duração de tempo para a fabricação de mercadoria. Ou seja, quanto mais tempo for gasto para produzir um determinado material, de forma proporcional será o seu valor alterado. Oi, desculpa atrapalhar esse trabalho. Eu queria saber se você poderia me ajudar a entender um pouco sobre esse livro. Mas claro, menino, que eu puder te ajudar. É que aqui tá dizendo uma coisa de mais-valia. Mas o quê? Mais-valia tem a ver com exploração de mão de obra assalariada. Aqui tá dizendo sim. assim, ó. Quando o capitalismo recolhe o excedente da produção do trabalho como lucro. Não entendi quase nada. Isso acontece aqui todo dia. Por exemplo, aquilo que eu recebo do meu patrão que ele me paga nunca é aquilo que eu produzo. Eu tenho que trabalhar bastante todos os dias, entregar no prazo, mas eu nunca recebo aquilo que eu produzo. Não importa o quanto eu trabalho, não importa o quanto que ele ganhe, eu sempre vou receber menos daquilo que eu produzo. Mas que injustiça, não? Pois é, menino, mas a vida é assim mesmo, né? Então tá, obrigada, viu? Tchau. De nada, tchau. A mais-valia é um conceito criado por Marx no século XIX, o qual está relacionado com a força de trabalho, o tempo de realização e o lucro obtido. Trata-se de um conceito de economia política em que o valor do trabalho e o salário recebido pelo trabalhador fazem parte de uma relação de desigualdade, ou seja, o esforço do trabalhador não é convertido em valores monetários reais, o que desvaloriza seu trabalho, causando diferença entre o valor produzido e o salário pago. É, portanto, a base de exploração do sistema capitalista sobre o trabalhador. Embora Karl Marx tenha muitas de suas ideias refutadas, ele dominava uma filosofia onde a prática não separava-se do ato de pensar, objetivando mudanças. Uma de suas citações diz: "Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo." Entendi.